E estamos aqui também entregando em São Bernardo, já entregamos em 2011, eu acho. E Santo André estamos agora operando também lá com produtos lácteos em Santo André. Bom, então é um produto importante e temos aqui em São Paulo, né, a cooperativa que a gente trabalha tem 847 associados, 80% desses daí a principal produção é o leite, né? E no sul, Santa Catarina, temos lá produtos lácteos e temos leite longa-vida, né, que é industrializado lá hoje considerado uma média para grande indústria de leite longa-vida. E no Paraná temos 3 ou 4 laticínios já, né, que produzem uma série de produtos lácteos. Bom, então, e nós pautamos assim, nós entendemos que a luta nossa do campo, que quer continuar ocupando os latifúndios, que não é só a terra, né, a gente tem que buscar um compromisso com a questão da qualidade, né, da qualidade do nosso produto, a qualidade da matéria-prima que nós vamos usar para fazer esses produtos que nós vamos colocar no mercado, porque nós entendemos que a lógica do capital é apenas ganhar dinheiro, né? Então ele usa todo esse instrumento. É claro que numa sociedade urbanizada, é muito difícil você pensar que vai sustentar, toda a sociedade vai se alimentar sem ter indústria alimentícia, né? Hoje, como é que abastece São Paulo se não tivesse produtos longa-vida, sei lá, tantas outras coisas aí que talvez não é o melhor dos mundos do ponto de vista nutricional e para a saúde, mas uma população totalmente concentrada desse jeito precisa ter indústria para industrializar esses produtos, para poder eles meter um monte de conservantes, um monte de coisa para eles durarem e dar conta de abastecer esses mercados, né? Agora, nós queremos, é claro, o nosso trabalho é para a produção de produtos cada vez mais orgânicos, né? O movimento trabalha nesses últimos 15 anos, todos os encontros, todos os seminários, toda a discussão está pautada num compromisso político, ético, de buscar desenvolver, e estamos desenvolvendo, né, o arroz. Eu acho que é o nosso carro-chefe, é o que nos deu o exemplo de que é possível, né, superar a utilização dos venenos, né, que é chamado aí, ninguém gosta de falar que é veneno, né, fala que são os defensivos agrícolas, que são venenos, né? Então, a gente tem superado no arroz e estamos trabalhando nas diversas áreas, né, hoje, até com alguns setores, né, a universidade, a Embrapa, começa a abrir, né? Claro que tem um embate danado, a gente vê aí, tem professor falando besteira, dizendo que produção orgânica no Brasil é impossível, produção agroecológica, isso é disputa política, não sei o quê. A gente viu isso outro dia, estava até no Estadão. Mas esse pessoal comprometido com a defesa do que está aí, né, do agronegócio, das grandes indústrias química, né? Agora, nós que estamos, a agricultura camponesa, nós, os assentamentos, os movimentos que lutam para que a coisa mude, para que nós tenhamos um mundo melhor, a gente tem que defender e desenvolver, e os municípios, o Estado, a União, tem que cada vez mais ampliar o espaço para produtos livre de veneno, né? Porque acho que hoje, né, se for fazer uma pesquisa séria, que hoje a indústria não permite isso, assim, e quando sai uma pesquisa mais séria, não tem espaço, né, para divulgar. Mas o câncer, né, principalmente nas regiões de uso intensivo do veneno, né, tudo isso é um fato, né? Tem pesquisas que comprovam isso. Então, nosso grande compromisso é isso, e dizer, olha, nós estamos aí, temos um desafio ainda, a tarefa de casa, que é ainda organizar uma grande parcela da nossa base social, né? Claro que é 100% bonitinho, está 100% do nosso pessoal organizado nas cooperativas, nas agroindústrias, já com capacidade de comercializar, está 100% do pessoal, não está com condição de não aplicar o pacote do capital na agricultura, né, de superar os venenos e etc. Não, mas é um trabalho que tem que ser feito e com o tempo, né, a gente vai conseguir ir superando. Hoje a assistência técnica já começa a ir chamada pública, né, com
assistência técnica voltada, especializada para a área de produção de produtos orgânicos, produtos agroecológicos, de incentivar as políticas de produção com floresta, né, o café densado, o café em floresta, etc. Isso acho que são políticas que demonstram que o Brasil está acordando, né, o governo está começando a criar as políticas voltadas para isso, e os movimentos que vêm cobrando isso há muito tempo fica agradecido porque ganham fôlego, né, e amplia sua possibilidade de demonstrar daqui a algum tempo que nós tínhamos razão e de que era possível produzir uma agricultura saudável, uma agricultura comprometida com a vida, com a saúde, não só comprometida com o lucro, né, orgânica e saudável para o agricultor, mas também para o consumidor, né? Bom, era isso. E dizer assim, nós estamos abertos, temos as nossas tarefas de casa, sabemos organizar a nossa produção, organizar nossos assentados, organizar as nossas agroindústrias, mas pode ter certeza, hoje já existe, né, em grande medida as condições, né, eu acho que não só o movimento, existem outras organizações também que têm também seus produtos, né, com capacidade de atender a merenda escolar de municípios grandes como São Paulo. Para ter uma ideia, nós hoje, em Andradina, temos uma cooperativa, como eu falei, tem 847 associados. Nós estamos já em vários municípios, mas nós não usamos ainda nem mais umas 200 DAPs, né, nossa, para entrar nessas políticas de diversos municípios já grandinho, né? Então, em São Paulo, nós teríamos a condição de entrar aqui se for colocado bebida láctea, queijo, iogurte, coisas que nós temos condição objetiva, que nós temos a produção. Porque nós não podemos... nós tivemos uma experiência muito negativa, foi que a gente tentou entrar em vários municípios com produtos, legumes, frutas e verduras, distante. Nós tínhamos lá uma política que nós tentamos construir junto com o INCRA, que nós ia ter, tipo, uma indústria que nós chamávamos barracão do produtor, mas era um processo de processamento desses produtos, né? Então, em parceria com o prefeito, onde nós temos lá um grande barracão, até hoje ele está dotado com alguns equipamentos, câmara fria, cozinha para pré-cozir mandioca, embalagem a vácuo, não sei o quê, tudo isso, e a gente achou, bom, estamos implementando isso aqui, já vamos pegar as merendas, porque nós daqui 4 meses nós vamos colocar. O que aconteceu? O prefeito pulou fora, não estava para perder as eleições, desistiu do processo de fazer isso lá, e a gente ficou com contratos com a prefeitura sem as condições objetivas, que era de ter as condições de industrializar esses produtos, de classificar esses produtos e de resfriar o tempo necessário para poder sair. E aí a gente resolveu que, enquanto a gente não tiver as estruturas prontas, a gente vai ficar só nos produtos lácteos, porque nós temos o produto, nós temos o contrato com as indústrias para industrializar, e estamos agora, neste ano, né, com um projeto já aprovado para ser financiado pelo BNDES para construir o nosso próprio laticínio, que deve começar, né, que até o superintendente do INCRA falou aqui, começar agora em 2014, deve começar a construção, em 2015 nós devemos ter o próprio laticínio dos assentados lá da nossa região, para industrializar e colocar não só na merenda escolar, mas também no mercado tradicional, né? Aqui também em São Paulo, já que Paraná, Santa Catarina já está bem mais adiantado neste processo da industrialização direta dos produtos. Bom, era isso que eu queria dizer, e depois a gente vai ficar aqui para outras questões, a gente, talvez com as perguntas, a gente responde. Muito obrigado a todos. Companheiro, quero a sua ajuda aqui. Bem, bom dia a todos e a todas. Esse nome gigante aqui, ninguém me conhece no Vale com esse nome, que eu sou do Vale do Ribeira, conhecido como Zezinho. Dá um testemunho aqui, eu saí de casa, nem as minhas galinhas tinham acordado ainda. Então, eu saí de lá 3 horas da manhã, para estar nessa atividade aqui, para poder contribuir com esse debate. Quero agradecer aqui o pessoal da secretaria, o pessoal do departamento, pelo convite,
na figura do Reinaldo, que é delegado do federal aqui da delegacia do MDA, o agradecimento, a satisfação pelo convite. Acho que debater esse tema, companheiros, é muito agradável porque ele sai do movimento social. É nós que ajudamos, pressionamos o governo a propor essa política pública. Eu estou hoje, enquanto diretor da Federação da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, FAF, São Paulo. É uma federação que agrega mais de 10 sindicatos no estado de São Paulo, região do Vale do Ribeira, pega ali a região do Lorival, Andradina, pega Tupi Paulista, aqui região do Sudoeste Paulista, pega ali Sumaré, região de Campinas, ou seja, para as organizações que agrega essa federação. Essa federação ela tem uma articulação também nacional. Construímos uma federação nacional que agrega os estados do país, que é a FETRAF Brasil, que é através da FETRAF que desemboca os nossos planejamentos lá dos sindicatos da base, é onde desemboca as nossas reivindicações para o governo federal, passando aí pelas instâncias organizativas até desembocar no governo federal. E aí, quando chega no governo federal, tem a semana da jornada de luta, que a gente tira logo no começo do ano. E aí os companheiros vão sentar com os ministérios e, de uma forma organizada, e colocar para eles qual é a nossa demanda, qual é a nossa pauta de reivindicação. E que eu me lembre, quando nós elegemos o governo Lula, a nossa pauta de reivindicação estava dentro dela a questão da geração de renda no campo. Coisa que esse Estado ainda ele estava devendo ainda para uma categoria tão importante que é a agricultura familiar. BGE tem companheiro do BGE aqui, saldo aí a participação. BGE coloca nos seus diagnósticos de resultado que nós temos a responsabilidade de colocar na mesa do brasileiro 75% dos produtos da agricultura familiar. Isso não quer dizer que nós vendemos 75%. Então, esse 75% passa na mão de atravessador que ainda esfola agricultor. Então, dizer que nessa pauta de reivindicação tinha um punhado de coisa. E uma delas era a geração de renda. Mas entendemos que qualidade de vida para o homem do campo, ele passa também por comercialização, mas antecede, como o Lorival falou, antecede o processo de reforma agrária. Nós temos que detonar ainda esses latifúndios improdutivos, que ainda nós não conseguimos ainda colocar na pauta do governo a reforma agrária. Tem a questão das áreas, e aí eu me coloco nessa situação, que é os agricultores tradicionais, ou seja, agricultores que herdaram as suas terras dos seus pais. Que regiões, pasmem, regiões ainda, aqui no estado de São Paulo, que não tem ainda o título da propriedade. Não tem o título da propriedade. Para o pessoal que é da cidade, só para esclarecer, isso interrompe o nosso acesso a crédito. Isso interrompe o nosso desenvolvimento na propriedade. E aí, consequentemente, interrompe também o desenvolvimento na região. Porque eu vou dar um exemplo da minha região, que é a Vale do Ribeira. Uma região que, de certa forma, preservou, no estado de São Paulo, a reserva de Mata Atlântica maior do país está lá. Então, a porcentagem maior está no Vale do Ribeira. Só que tem companheiros ali que estão nas áreas, principalmente em áreas de unidade de conservação, que ainda não têm acesso ainda à política pública, porque tem o seu sítio não está regularizado. Aí coube o governo federal, através das nossas proposituras de reivindicação, colocar na pauta do governo federal a questão da regularização fundiária. Então, é um conjunto de coisas até chegar a gente poder comercializar produto para fazer a comercialização institucional.
E uma delas era a questão da comercialização. E aí a gente também dialogou a questão da habitação, porque só pensava em habitação na zona urbana, que para nós, da zona rural, isso não é desenvolvimento. Entupir os grandes centros de coabs e sem qualquer infraestrutura. Ou seja, tirar da horizontal e verticalizar as favelas. Isso para nós não é desenvolvimento. Então nós colocamos na pauta do governo um programa que colocasse habitação também na zona rural. Porque nós queremos comercializar, mas também nós queremos morar numa casa pelo menos digna. Isso é o mínimo, companheiros. Para falar em qualidade de vida. Então, hoje a gente opera, e aí, Lorival, operamos o PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural. Portanto, agora, final de novembro, a federação vai entregar quase 1.000 unidades construídas, contratadas no ano passado. E vamos fazer uma festa, porque isso nunca aconteceu na história desse país. E muito menos aqui no estado de São Paulo. Bem, e aí pinta o tema comercialização. Quando nós reivindicamos isso para o governo federal, porque acho que alguns companheiros da época aqui lembram que nós provocamos o governo Erundina. Eu lembro que a questão dos sacolões era estratégicos para a agricultura familiar. Depois, através das maracutaias feitas, depois que a Erundina saiu, isso se passou para os permissionários e os que nós conhecemos enquanto esfolador lá na zona rural. E aí esses caras entraram na CEAGESP, davam o golpe no agricultor lá, com cheque sem fundo, e vendia na CEAGESP. E aí a gente fez vários debates dentro da CEAGESP para neutralizar esse tipo de ação. E aí teve várias penalidades e aí começou a reduzir. Só que ainda não resolvia o nosso problema. E aí colocamos na pauta do governo federal a questão da geração de renda. O governo Lula, na criação do Fome Zero, ele cria o mecanismo de comercialização e coloca a Conab para operacionalizar esses programas. E aí nós conhecemos como os PAAs. E aí operamos com muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu acho que, lembro eu que nós começamos a operar na região um programa, o maior programa do Estado, acho que do país, porque nós fizemos o primeiro projeto com 886 agricultores, nós não sabíamos o tamanho da borrachada que nós íamos tomar nas costas depois. Porque o agricultor entregou o produto para a organização, queria receber logo com 30 dias. E aí aquela burocracia para prestar conta, coisa que nós não sabíamos fazer, só que também não fomos covardes de não arriscar em fazer. Isso aí que nós começamos a fazer e começamos a atender os agricultores com muita dificuldade. Tem hora que eu vejo alguns debates, se muitas das vezes não se aperfeiçoar a política pública, quando dá errado, é perigoso colocar a gente ainda enquanto incompetente. Porque ousamos em fazer chegar uma política pública até a ponta. Só que essa política ela foi atendida, ela foi uma junção dentro do programa Fome Zero, para nós ainda não era uma conquista do ponto de vista da política de Estado. Ela era uma conquista de governo. Ou seja, quem nos garantia se entrasse outro governo que não tivesse a responsabilidade voltada para essa categoria, que isso ficaria. Então aí que nós lutamos e brigamos para que essa política do governo Lula ela fosse política de Estado. E aí, política de Estado, vocês sabem que tem que passar. Eu costumo dizer para os agricultores de uma forma bem simplificada, onde fica aquelas duas bacias, uma para cima e uma para baixo. Então, aonde chama o Congresso Nacional. Para a gente poder explicar para eles de uma forma simplificada que tem que passar por ali. E ali a gente sabia que sofria uma intervenção de um Congresso reacionário. Eram poucos que votavam com nós essa lei. Que então era uma medida provisória
E aí isso custou para a gente quase uma semana de manifestação no Congresso, para que nós pressionassem o Congresso a voltar à Lei 11.947, ou seja, a medida provisória que virou a Lei 11.947. Da importância dessa lei, companheiros, ela é muito importante, porque eu vejo o seguinte, eu vejo que isso é uma reserva de mercado. Reserva de mercado é o que nós tínhamos antes de privatizar o sistema da tecnologia, principalmente as telecomunicações. O Brasil tinha essa tecnologia. Ele tinha uma reserva de mercado. A partir do momento que privatiza isso, a reserva de mercado ela some, porque aí entra as multinacionais. Então, para nós, para a agricultura familiar, isso é uma reserva de mercado. A garantia dos 30% é uma reserva de mercado. Isso tem que ser tratado com muito carinho, muita responsabilidade, para que, de fato, a gente comece a melhorar a alimentação dessas crianças, do ponto de vista nutricional. Que ainda peguei o tempo que a merendeira abria um saco e dissolvia aquilo numa água e oferecia para a gente. Então, e aí eu tenho corrigido alguns companheiros, falou, o negócio não é mais merenda, o negócio é alimentação escolar mesmo, arroz, feijão, quiçu, que já era, é polpa de fruta mesmo, é a nossa cerola que nós perdíamos lá no pé, lá na roça, que as galinhas comiam, que hoje nós estamos tendo dificuldade para processar, mas é esse processamento que vai garantir que o filho daquele cidadão ainda que é considerado pobre no estado de São Paulo, o filho dele possa ter acesso. Pelo menos garantir que o filho dele possa ter uma alimentação saudável dentro das redes educacionais. Então, essa lei, para nós na zona rural, ela na verdade, é uma correção do Estado, que estava ausente até então, porque fala que a agricultura familiar alimenta a nação brasileira, que corresponde tantos por cento no PIB brasileiro, mas qual é a importância que o Estado dá para essa categoria? É quando a gente vai fazer lá encaminhamento para agricultor que trabalhou a vida toda na roça, que não basta mostrar a mão carejada para o superintendente do INSS, precisa ter um punhado de documento, é tratado a pontapé e bicuda pelo superintendente. Então, qual é a responsabilidade que o Estado tem para com essa categoria? É isso que nós queremos discutir. Se a gente tem uma importância como tal, então acho que a gente tem que começar a ser tratado com mais respeito em relação às políticas públicas de acesso. Porque quando você fala quando a gente fala na soberania, a soberania, principalmente alimentar, ela passa pela essa categoria. E dizer que, e aí a gente tem que colocar alguns gargalos. Quando eu vi aqui algumas apresentações, o companheiro mesmo do MDA colocou, e Nivaldo e outros companheiros, principalmente aqui do departamento, colocou aqui um negócio gigantesco, que é a Prefeitura de São Paulo. Não é à toa que os companheiros colocam coco no caminhão e vendem aqui no parque, aqui na CEAGESP. Porque quando o pessoal fala em mercado lá no Norte e Nordeste, é São Paulo. E agora é o seguinte, companheiros. Companheiros, irmãos agricultores e irmãs agricultoras. Vocês não se iludam em relação ao desafio que nós temos aqui, principalmente no estado de São Paulo, porque aqui está concentrado as maiores decisões do processo de agroindustrialização de produto. Vocês acham que a Sadia não montou a maior estrutura aqui em Budas Artes? Não foi à toa. Foi para enfiar salsicha e embutido cheio de conservante aqui na alimentação escolar de São Paulo. Então, nós temos um desafio, porque é enfrentar os lobbies das grandes agroindústrias. Quando o Nivaldo fala, eu acho que o companheiro que me antecedeu aqui fala que os caras, de uma forma sacana, abaixar o feijão para os companheiros aqui do Sudoeste Paulista,
inviabilizar o mercado, isso não é à toa, companheiros. Nós tiramos agricultores do Vale do Ribeira que trabalhava na condição de empregado e hoje o agricultor está trabalhando no seu sítio. Isso para nós faz a diferença. Desculpa aqui, companheiro. Então eu vejo o seguinte, eu vejo que essa lei, ela retoma a responsabilidade do Estado brasileiro para com uma categoria muito importante. E aí o Cunivaldo me falou aqui, é o que eu ia falar. Acho que não basta aqui os companheiros da secretaria colocar aqui no telão o enorme desafio para a gente. Quero aqui eu compartilhar esse desafio, mas não assumir esse desafio sozinho. Porque o poder público tem o desafio de cumprir os 30%. E aí é o papel institucional a qual o prefeito assume de responder à lei. E nós temos o papel de organizar uma categoria que vai... Só que o seguinte, essa categoria, como eu disse, tem uma dívida, o Estado brasileiro tem uma dívida com essa categoria. Tem uma dívida enorme. Nós estamos falando de êxodo rural da década de 60 para cá. Quando colocaram na cabeça dos nossos irmãos que tinha que vir para os centros urbanos para poder aquecer a industrialização. E aí, companheiros, ficou lá... quando a gente denunciava que coronel estava matando companheiros que resistia, o Estado não importava. Então é uma dívida alta. É uma dívida alta. Essa dívida ela tem que ser compartilhada agora com os representantes do Estado. Ou seja, nós estamos provocando aqui a responsabilidade do Estado de São Paulo a retomar aquelas estruturas que era para a agricultura familiar no governo Erundina, a voltar para a agricultura familiar. Para a gente, de fato, começar a qualificar uma alimentação com mais qualidade aqui para os nossos irmãos do centro de São Paulo. Que eu costumo dizer, uma vez, na Assembleia Legislativa, eu disse que a gente é muito privilegiado no ponto de vista da qualidade de vida lá na zona rural. Eu não tenho problema nenhum de ir lá na fonte e beber a água. Portanto, trouxe até água na minha mochila, sem qualquer preocupação. Aqui eu já tenho que ficar preocupado. Porque o tanto de cloro que a Sabesp coloca na água, eu não consigo tomar essa água. Então, eu vejo que tem algumas estruturas, e aí o Estado de São Paulo tem estruturas aqui, gigantescas, que pode sim... Eu vou dar um exemplo. A federação está dentro da Central Única dos Trabalhadores. Nós fizemos o 1º de maio aqui em São Paulo, onde passou lá quase 2 milhões de pessoas na atividade. Nós trouxemos 3 toneladas de produto para vender. A UMST até compartilhou com a gente algumas tendas. Aí sobrou algumas coisas, sobrou uma quantidade de produtos que a gente não tinha mais ou menos noção do que era 3 toneladas de produtos. 3 toneladas de banana é poucas caixas, mas a gente trouxe pão, embutido, um punhado de coisa. E aí sobrou várias coisas. A gente ficou que nem louco aqui, atrás de uma estrutura, e aí graças ao companheiro Reinaldo, através de uma articulação que a federação fez, com a delegacia, conseguimos colocar algumas estruturas. Tivemos muita perca, porque a gente não tinha pensado ainda nessa questão da estrutura, de sistema de refrigeração. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vi aqui um punhado de alface.
mas e aí? Eu posso trazer um caminhão de alface? Onde eu vou colocar aqui numa estrutura? Eu acho que o desafio nosso aqui, Lourival, junto com o departamento, é nós, e aí até enquanto proposta, é criar um grupo de trabalho para a gente começar a discutir as estruturas aqui, o que tem de estrutura para a gente poder desenhar o que a prefeitura necessita, e aí a gente vai ver qual é a nossa condição de atender essa demanda. Então, companheiros, como a Érica falou, se não tivesse desafio também não tinha graça. Então, eu acho que a nossa contribuição enquanto representação dessa categoria é garantir que essa política pública, tão importante para a soberania alimentar do país, ela possa realmente ser acessada na sua mais plenitude, a gente possa realmente considerar que o agricultor ele passa a ter uma renda, e o trabalhador aqui na zona urbana, ele passa a começar a se alimentar com mais qualidade. Porque a Secretaria do Estado de São Paulo, eu tive na escola da minha filha, eles estão preocupados lá e lançaram uma campanha agora chamada Além do Peso, que é a nossa luta, que é a briga contra a indústria dos salgadinhos. E aí, acho que na campanha se levava um chuchu, um tomate, um pepino, Danuta, para as crianças, eles não conheciam. Então isso é muito preocupante. É muito preocupante porque nós estamos perdendo espaço para essas indústrias. Porque ele não tem acesso dentro da escola, mas saiu da escola, primeiro armazém que tem lá na roça nós conhecemos como armazém, aqui não sei, acho que é uma quitanda. Eles passam a ter acesso a essa porcaria. Então, eu acho que é um desafio. E outro desafio que eu vejo também, que a gente vai ter que mexer, é quando a gente toca na questão da assistência técnica, eu vejo que a dificuldade, quando fala em assistência técnica, e ainda bem que o governo federal aprovou a nova lei, mas nunca se formou, Lourival, agrônomo voltado para atender essa categoria. Então é outro desafio que a gente tem. É começar a formar agrônomo voltado para a categoria da agricultura familiar. Ou seja, se formou agrônomo para vender veneno para as multinacionais. Isso é a realidade. Então, por isso que é difícil você ver um agrônomo. E aí, quando o agrônomo vai para a zona rural, quem acaba assinando quem é nós que ensina ele. Porque ele está com a grade curricular ainda da venda, para vender veneno para a Monsanto, a Cargill e as multinacionais que a gente conhece. Então, esse é um desafio. E aí, bem acertado a política do Pronatec no governo federal, em algumas regiões, para a gente começar a falar nas universidades. E dizer aqui, companheiros, que esse modelo tecnológico, principalmente para o campo, isso não se sustenta mais. Isso que a Cátia Abreu defende no Congresso, isso não se sustenta mais. A gente vê o rebento que esse pessoal faz no meio ambiente. Quando a gente fala, e aí a gente tem um complicador, muitas das vezes a gente tem agricultores que querem produzir de forma orgânica. Eu vou dar um dado lá no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira tem um avião que passa pulverizando. Então, um cara que tem um sítio do lado aqui de um fazendeiro, ele está pego. Algo que já foi proibido em alguns países europeus, a pulverização aérea. Eu acho que é um desafio dos movimentos sociais aí, Lourival, a gente apresentar uma proposta de projeto de lei para algum deputado da nossa parceria, colocar a proibição
dessa desgraça que vem pelo ar através da proliferação aérea. Que aí a gente fica completamente contaminado. E aí a agricultura familiar, ela tem a responsabilidade também de empregar mais companheiros. Haja visto o tanto de assessoria que a gente tem recebido aí, né, não, Reinaldo? Que, queira ou não queira, através da agricultura familiar, também criou esses empregos. De trazer técnicos para fazer um trabalho de assessoria, seja nas cooperativas, seja nas organizações de agricultura familiar. Então, eu acho que a questão da comercialização, ela é um dos eixos para a gente discutir qualidade de vida no campo. Ela passa pela questão da reforma agrária, ela passa da questão da regularização fundiária, uma habitação de qualidade, a questão da desburocratização do INSS para com as famílias que são assegurado especial dentro do enquadramento, também passa pela questão da universidade pública de qualidade para os nossos filhos e filhas a se formarem nos moldes de uma agricultura sustentável. Uma agricultura que visa aproximação do homem com a terra, não simplesmente só pelo capital, a preocupação com a questão ambiental. Então tem alguns... E eu vou dizer que nós temos feito isso na raça, companheiro. Na raça, a produção nossa ainda parece de uma assistência ainda técnica de qualidade. Então, a agricultor ainda produz na raça. Ainda mais quando se fala de um orçamento, e aí até de uma forma de denúncia, é lamentável que um estado mais rico da federação apresenta, enquanto proposta de orçamento para 2014, uma proposta de 0,58 para a agricultura no estado de São Paulo. Isso é o absurdo do absurdo. A gente não está falando nem 1%. É 0,58. E na minha região não vai nada. Então, tem algumas regiões que é privilegiada porque é onde está o agronegócio. Mas tem algumas regiões, e bem acertada a política federal quando coloca os territórios da cidadania para desenvolver as regiões onde os governos que, de uma certa forma, era letrado, estudado, que eram sociólogos, não consideraram isso. Então, aí precisou um torneiro mecânico dizer que, não, vamos investir nessas potencialidades dessas regiões, porque eu vejo que esse é o caminho. Então, dizer que a política do território da cidadania, para poder casar as políticas territorializadas, ela é imprescindível para desenvolver a região ainda que carece ainda de política pública. Principalmente a região sudoeste e a região do Vale do Ribeira, a qual eu moro lá já há mais de 8 anos. Então, o que eu tinha para dizer, o que eu tinha para contribuir, era isso. Acho que, no calor do debate, o que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. Peço desculpa na parte que coube, na parte que me emocionei, mas não dá para falar sem quando a gente vivencia a implementação de uma política onde que a gente vê que o agricultor realmente ele tem acesso e muda, isso não tem preço. Lembro eu muito rápido aqui, quando a gente começou a implementar o PAA, que muitos não acreditavam, eu vejo que teve agricultores lá que transportou produto da zona rural para as entidades, porque tinha que atravessar a rodovia à noite, porque de dia o pessoal da Polícia Federal estava lá. Então, o documento do caminhão não tinha, então a gente tinha que fazer isso para garantir que a política pública chegasse. Então, isso não tem preço, isso é muito gratificante
principalmente para as organizações que lutam em organizar essa categoria. Então, da minha parte, quero agradecer. Muito obrigado. Estamos aí para contribuir com o debate. A descrição do objeto também, uma vez tivemos um debate nessa comissão que a gente fez, a Comissão Estadual Intersetorial aí de Alimentação Escolar, quando discutíamos uma vez a questão da descrição do que vai ser adquirido, e aí chamamos até a doutora Anitta, do CEAGESP, que tem um programa muito grande de fazer essas descrições, essas padronizações, que às vezes a gente perde muita energia, muito tempo, e inclusive descreve produtos de uma qualidade muito superior àquela que muitas vezes se recebe, e também às vezes muito superior àquela que se necessita para fazer o que vai ser feito com o produto, né? Então, assim, chegar numa descrição do objeto que vai ser adquirido, do produto, que seja suficiente para a agricultura familiar entregar um produto de boa qualidade que possa atender aí as nossas crianças, né? A questão da entrega ponto a ponto, que é uma questão muito polêmica, se eu não me engano, foi colocado que 41% do valor está comprometido com a logística, né? Então, esse seria um ponto importantíssimo de se tentar resolver para avançar mais na aquisição da agricultura familiar, porque dentro dos R$20 mil, quer dizer, dentro dos recursos que são reservados para compra, a ideia é que esses sejam em produtos e não estejam contemplados fretes, entregas, combustível, outras embalagens, outras questões. Então, acho que esse também é um gargalo que eu reparei, né, que a gente tem visto, né? A prefeitura, pelo que eu também depreendi aqui das discussões, ela possui cozinhas com capacidade de preparação desses alimentos, o que é uma excelente notícia, porque em muitos municípios que a gente visitou no tempo do CEIA, que eu visitei agora nesse trabalho do Polis, algumas prefeituras abriram mão de preparar os alimentos junto na escola. Isso é um transtorno, porque ele é preparado numa cozinha central, depois é distribuído. Então, essa é uma outra coisa. Tem um fator, assim, deve ter um fator nutricional, e tem um fator também da convivência dos alunos com o preparo da alimentação escolar, que é uma coisa importante, né? Então, e uma questão que também é um gargalo no estado de São Paulo, que eu acho foi colocado aqui pelo Lorival e pelo Zezinho, é a questão de assistência técnica e extensão rural, porque como que as organizações poderiam estar mais bem preparadas para atender a demanda de chamadas públicas do tamanho das chamadas que seriam feitas pela Prefeitura de São Paulo, com esse montante de 1.800.000 refeições diárias, pelo governo do estado de São Paulo também, a assistência técnica voltada para a agricultura familiar, para a reforma agrária, para os assentados de reforma agrária, ela precisa ser incrementada no estado, porque aí poderia daí vir o apoio e a facilitação do atendimento, né, pelas organizações, de todos esses critérios que são exigidos. Então, acho que essa é uma coisa que a gente luta muito no estado em relação ao estado de saúde, né, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é a CAT, que é da Secretaria da Agricultura. Você citou as verbas para a agricultura, para a Secretaria da Agricultura durante esse próximo ano. Então, essa é uma problemática que São Paulo convive, até porque ter uma agricultura familiar desenvolvida num estado em que você tem também uma agricultura empresarial muito desenvolvida, e que é prioridade, então dá sempre a impressão de que um corpo técnico de agrônomos, técnicos agropecuários, veterinários e tudo mais voltado para os agricultores familiares, hoje, teoricamente, seria dispensável, porque o estado tem uma produção empresarial muito grande e tudo mais, o que não é real. Nós vemos aí da representação da agricultura familiar. Na ocasião, aí, há 2, 3 anos atrás, São Paulo estava entre o 3º e o 4º estado em número de unidades familiares, né? Tinha Bahia, tinha Minas, Bahia,
né? Depois você pega os estados do Sul, mas São Paulo estava entre um dos maiores. Então, essa assistência técnica, ela é essencial, é vital e ela tem sido preterida, né, ao longo desses anos. Então, nós vemos as instituições se ficando pequenas, né, diminuindo, sem concursos e tudo mais. Então, essas foram as questões que podem nos dificultar. Outra questão que eu chamaria atenção, que foi nessa convivência minha, agora no Instituto Polis, com o trabalho de segurança alimentar e nutricional, foi uma importância que eu vi, que eu achei muito interessante, mudou até um pouco a minha visão, é que a convivência das crianças, principalmente na infância, no primeiro grau, com os alimentos, a preparação dos alimentos, a convivência de ver de onde vêm esses alimentos, e tudo isso como uma questão de formação e educação, né, nutricional, e uma educação para a alimentação, como uma das coisas muito essenciais, assim, que a gente colocou aqui um pouco, essa possibilidade de, em alguns pilotos, em alguns momentos, como nesse de Parelheiros, quem sabe, resgatar um pouco a criança, notar de onde vêm esses alimentos que ela consome. E as hortas escolares, que aí ela chega a criar um vínculo até com aquilo que ela mesma plantou, que ela produziu e tudo mais, e que depois ela vê que ela mesma vai consumir. Essa é uma experiência de algumas cidades que a gente entrevistou agora nesse projeto, nas cidades litorâneas, né? E que tem essa prática de ter hortas escolares e muda muito os hábitos das crianças, né? Crianças que não comiam verdura e que, convivendo com as hortas escolares, passam a prestar mais atenção, porque elas veem que aquilo lá que elas produziram serve para elas também se alimentarem, elas conhecerem essa origem. Então, é um aspecto muito importante que eu acho que esse vínculo da agricultura familiar com a alimentação dele na escola pode trazer. Então, esse é o que eu observei dos debates. A fala do Nivaldo, que é uma questão muito enfática e verdadeira, que é a questão de recursos, né? Que o município e o Estado realmente aglutinam aí em torno de 60%. E as maiores prefeituras, se você somar tudo, então, aglutinam aí 80% dos recursos. Mas, então, nós vamos dar esse passo aí, um passo de cada vez aí, vamos nos 7% da Prefeitura de São Paulo e depois vamos ver se a gente consegue abrir também as portas aí do governo estadual para as aquisições e vamos em frente. Então, eu queria ver, o pessoal pediu para fazer uma mediação aqui, então, mais ou menos, eu vou receber questões, né? Acho que a gente podia separar em blocos de 5 questões para a mesa responder e devagarzinho ir cobrindo, então, as dúvidas e, quem sabe, também estabelecer algumas propostas, né, para a continuidade desses debates. Uma vez nós fizemos um debate desse aqui há 2 anos atrás, acho que agora estamos fazendo esse debate já num outro patamar, num outro panorama, da presença da lei, da questão da transformação do departamento, da visão do Tribunal de Contas do município, já com uma concordância sobre a chamada pública e tudo mais. Então, acho que nós vamos nessa evolução lenta e gradual, mas nós vamos abrindo aí um caminho. Então, vou mais ou menos fazer as inscrições e esperaria aí em torno de 5 pessoas. Sebastião. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria saudar o encontro, que é muito gostoso debater. Agora, eu também queria fazer uma crítica, porque quem tinha que estar ouvindo um monte de coisa não está aqui. Cadê o César? Cadê o secretário? Porque se a criança come bem, ela aprende mais. Se nós que vamos produzir comida saudável, né, a criança vai estar mais alimentada. O César tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Porque está na mão dele, em uma das mãos, né, passa essa discussão inteira. Então eu queria discutir também, né, com os companheiros, não é porque a chamada pública, que a minha cooperativa participou, foi dada como fracassada, e aí vai ter muito barulho, né? E vai ter muito barulho por quê? Porque nós ocupamos a terra, Zezinho falou isso, né? Moramos debaixo da lona, e hoje estamos produzindo para trazer comida para São Paulo.
né? Se abriu essa possibilidade, né? Está dada. Né? Não é os companheiros do departamento que tem que estar ouvindo isso. Quem tinha que estar ouvindo isso aqui é João Antônio, é Donato, é César, né? É o presidente do Tribunal de Contas do município, é os procuradores, né, que barram essas coisas. Então, por isso, companheirada, essa luta é grande. Né? Como disse o Zé, como disse o Nivaldo, como disse o Lorival. Nós ocupamos terra, nós ficamos 10, 12 meses, ou 12 anos de badalona. Nós aprendemos a lutar. Né? E nós sabemos fazer o bom combate. Né? Então eu queria perguntar, principalmente para o companheiro Reinaldo, de que forma o MDA conseguiria tirar essas nuances que a lei está deixando. Né? Porque diz assim, olha, a lei está dada da alimentação escolar. Né? Mas depois aparece uma tal na 866, né? E sobrepõe. Né? De que forma o agricultor, lá da base, né? Traz o feijão aqui a 3,55. O Zé está certo, o Lorival também falou. Quem vai trazer é o cara que foi comprar nosso feijão lá o ano passado, que está com o feijão estocado e vai colocar aqui a 3,55. E sem qualidade. Porque laudo se compra, né? Esses caras compram laudo. Nós não compramos laudo porque nós temos vergonha na cara. E se nós comemos uma comida gostosa, nós queremos que todo mundo coma uma comida gostosa. Esses caras não ligam para isso, não. Que se lasque. Então, companheirada, para os companheiros do departamento, e aí é uma proposta também, né? Ter o grupo de trabalho. Não tem que ser grupo de trabalho, tem que ser um grupo que decida dentro do departamento. Porque senão fica a Érica, a Danuta, os outros companheiros dando murro em ponto de faca. Né? Elas perdendo tempo aqui, nós perdendo tempo lá, e nós enchendo o saco das duas. É verdade. Entendeu? E agora, quem tinha que estar aqui ouvindo tudo isso, eu não sei onde está. Pode ser amigo de quem for, né? Mas, e podem mandar um recado para o César. A partir de hoje, nós somos pedra no sapato. Nós vamos encher o saco para dizer o seguinte, se nós, da agricultura familiar, que fazemos a luta no dia a dia, nós vamos colocar a nossa comida em São Paulo. Nós vamos colocar a nossa comida em São Paulo. Pode vir quem quiser. Nem que for para distribuir nas escolas de presente, assim, ó. Tome aqui, ó, companheiro. Esse aqui é comida boa. Não come esse feijão que é ruim. Esse feijão aqui é bom. Se nós produzimos lá, podemos trazer aqui. Tá certo? E, Reinaldo, só queria saber como que o MDA pode ajudar a tirar essas dúvidas que a lei está colocando aí. Obrigado, Sebastião. A gente está pensando em fazer um grupo de 5 questões. Alguma inscrição, mas se não tem nenhuma inscrição ali, okay. Boa tarde a todo mundo. Eu sou do assentamento 17 de abril, Fazenda Boa Sorte, município de Restinga. Sou o Pedro Chapuri e estou aqui porque eu pretendo participar do debate. Eu não vim aqui só para ouvir. Eu vim aqui para colocar meu ponto de vista e aquilo que eu vejo que é bom para a agricultura familiar, é bom para o governo e é bom para os órgãos realmente que cuidam dessa situação. Mas tem algumas questões que a gente tem que discutir. A gente pode até pegar aqui e dizer assim, a minha casa, a minha dívida não está nesse debate. Mas aproveitando a oportunidade que o Reinaldo está aí, e tem mais outro companheiro do MDA aí, e tem que levar essa proposta para os tecnocratas que fazem esse tipo de projeto, que a Caixa Econômica Federal exige que um modelo de casa de agricultor seja do mesmo jeito da cidade. Isso está errado. Não vamos fazer nenhuma casa no campo se não mudar essa política. Se não mudar essas exigências da Caixa Econômica Federal. Como é que eu vou fazer uma casinha de 40
de 40 metros quadrados lá no meu território, aonde eu posso fazer maior. O Estado tem que dar essas condições. Eu vou fazer uma casa do tamanho de um chiqueiro de galinha? Está bestando. Tem que fazer ela grande com a varanda para eu deitar quando eu tiver vontade numa rede lá e me balançar. É isso que os trabalhadores têm que ter. Conforto. Nós estamos nessa luta pela terra, é por conforto, companheiro. Nós não estamos para querer ficar rico e nem andar esnobando dinheiro aí, nem desviando dinheiro de projeto nenhum. Mas nós queremos é comer bem, dormir bem, morar bem e ter liberdade de ir e voltar para onde nós quiser. A outra coisa que também não está nesse debate, mas é preciso ser falado aqui, que é a questão dos pedágios. E isso encarece nosso produto. Esse debate tem que continuar sendo debatido, porque isso impede de nós ir e vir. Está entendendo? Se nós não tivermos dinheiro para ir daqui a Campinas para pagar o pedágio, nós não vamos. Se nós não tivermos dinheiro para trazer nossas mandioca, o nosso feijão, a nossa alface, aqui para São Paulo, para pagar o pedágio, nós não traz. Tudo isso impede e encarece o produto para chegar na cidade. E muita gente que está na cidade não se toca nessa situação. Por que é que vocês comem mais caro aqui no estado de São Paulo? Aqui na capital? Porque os produtos vêm de fora, vêm cobrando uma quantidade enorme de pedágio. Daqui onde eu moro, 400 quilômetros, tem mais de 10 pedágios. Então eu me lasco para trazer os produtos aqui. Entendeu? Então, isso é um debate, tem que fazer, a sociedade tem que ter coragem de fazer isso. Os líderes desse governo que está aí, tanto estadual, municipal ou federal, tem que fazer esse debate. Porque isso faz parte da sociedade. Nós temos que ter liberdade de ir e voltar. A outra coisa é o seguinte, se tem terra aqui ao redor da capital, e está difícil trazer lá do campo, vamos ocupar essas áreas e fazer assentamento, botar os companheiros que estão lá na favela, muitas vezes não tem coragem de ocupar a terra, ou que quer ter um pedaço de terra e não tem como conseguir, vamos levar esse povo a ocupar as terras, viu, Lourval? E os outros companheiros aí, vamos fazer assentamento arrodeando São Paulo inteiro. Porque quando eu venho nessa cidade aqui, que eu vejo essa multidão andando para cima, andando para baixo, que eu olho para esses prédios, esses arranha-céu que estão aí, sei que está tudo cheio de gente, que vai comer feijão, que vai comer abóbora, que vai comer mandioca, que vai comer tudo que precisa ser comido, eu fico animado. Mas só que eu chego lá na roça, cadê as condições? O governo cria um bocado de projeto, com uma burocracia danada, que a gente chega no fim das contas, acaba analisando o seguinte, companheiro, são tudo propaganda enganosa. Porque às vezes a gente não consegue acessar um Pronaf mulher, não consegue acessar um Pronaf, eu estou endividado com 12 mil reais, olha, mas esse cabo é preguiçoso, vai lá no meu lote, vai lá para ver, está entendendo? Eu fiquei endividado, sabe por quê? Porque o governo tem que criar uma política de fazer assim, você vai pegar 22 mil reais do Pronaf, mas esse dinheiro aqui, 5 mil reais para você fazer um curral, fazer cerca, se você vai criar gado. Porque são coisas mortas que não produzem nada. Está entendendo? E você não pode gastar dinheiro na roça com coisa que fica parada. Você tem que gastar com coisa viva. Que é você plantar uma fruteira, criar galinha, criar porco, criar uma vaca. Isso são coisas que você investe um capital que vai te dar um giro. Está entendendo? Essas coisas também tem que mudar, viu, Reinaldo? Tem que destinar uma verba lá para quando o camarada fizer um projeto para criar gado, ou cabra, ou criar ovelha, já vem um dinheiro destinado sem ele precisar pagar. Tem que ser subsidiado. Tem que ser subsidiado. A Bíblia tem um capítulo que diz assim, quem tem boa saúde não precisa de médico. Quem tem bom capital na mão não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós, que nós não temos nada. Muitas vezes a gente fica debaixo de um barraco de lona, assando e estourando os miolos, ficando com o cabelo branco, de tanto imaginar, chorar, né? Debater. Muitas vezes a gente discute com as companheiras nossas. Vamos voltar para a cidade. Aqui não vai dar. Quem foi acampado, que nem eu fui, tem muitos aqui que foram acampados, sabe disso. Passou por essa situação. E é importante todo mundo que está aqui saber disso. E é importante saber que a agricultura familiar ou se discute pé no chão, com bastante firmeza, ou a coisa vai andar para trás. O que vai acontecer? Quem está na roça vai acabar se desanimando da situação e vai voltar para a cidade. E aí vocês vão ver a criminalidade cada vez mais aumentando na cidade, porque a cidade já é um saco que cabia 60 quilos, já está com mais de 120 quilos. Já está estourando pela boca que não cabe mais. Era isso, companheiros.
Obrigada, Chapuri. Aí, então, é uma questão aí também sobre alguns aspectos aí que ele levantou, que é sobre o projeto de habitação rural, a questão dos pedágios e a questão dos programas, né? Os programas do financiamento, dos programas do MDA para a agricultura familiar. Alguém mais tem alguma questão? Senão, eu já passo para o Reinaldo aqui. Oi? Aqui? Do lado de quem? Boa tarde, sou Gabriel, da Cooper Orgânica de Itapeva, uma cooperativa de produtores familiares também. A minha pergunta vai ser mais direta com a questão da merenda escolar, assim, com a questão que o Nivaldo levantou aí, da logística, né? Para a gente entender como que se é viável, né, a gente trazer nosso produto de lá para cá, e ainda vai ter que distribuir escola por escola, né? Vocês já têm alguma opção para apresentar isso? Essa que é a minha questão. Se alguma opção nesse sentido. Aqui, ó. Tá. Depois ali. Boa tarde, sou Maria Aparecida do Tribunal de Contas do município de São Paulo. A gente vem acompanhando esse processo de implantação